Cara, não importa se os Bolsonaro encomendaram ou não só uma punição ao Alexandre de Moraes, né, e graças aos BRICS do Lula levaram uma punição para o Brasil inteiro pela proa. O que importa é que os Bolsonaro garantiram o prejuízo para eles mesmos ao tentar amarrar a suspensão da punição ao Brasil a um benefício para eles. Pura viagem na maionese, cara. E isso nos põe mais uma vez diante daquela questão, né? Só existe solução para a política fora da política? Mentira, cara. Se nós já não tivéssemos enterrados aí até o limite do nariz, no brejo das provas, né, da falácia dessa afirmação, gente, está aí o Trump para acabar com essa discussão. O Trump não faz raciocínios políticos ou geopolíticos, né, e tem raiva de quem faz. O Trump só faz continhas. Todos os problemas na cabeça dele se transformam em raciocínios espertos, né, para criar vantagens ou impor desvantagens a adversários em negociações, usando técnicas picaretas ali para desestabilizar e engambelar o oponente, né, de que ele tanto se orgulha. Né, porque smart people, né, essa expressão que ele repete sem parar, não é o cara que só constrói riquezas, é o cara que sempre leva vantagem em tudo. Mas essa sinuca em que ele meteu a gente não tem uma saída simples, porque quando ele mistura política com comércio, ele tranca a porta para saídas racionais para uma coisa e para outra. E esse é o sonho impossível do Lula transformado em realidade. No paralelo daquela crise sem fim que ele montou peça por peça, brota de repente do chão uma doença crônica no campo da direita, né, feita de elementos que permitem que ele se sirva à vontade ali para transferir para ela todos os efeitos das suas próprias cagadas acumuladas. E aí a gente fica como nós estamos. O Lula vai negociar como a China, a Índia, a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul, esses caras sem importância por aí? Não antes de extrair disso a última gota de sangue que vai custar para o Brasil, gente. Se ele destruiu a economia brasileira, no mínimo pelos próximos 10 anos, para comprar o freio na queda das pesquisas e os votos para afastar o fantasma da aposentadoria forçada aí em 2026, por que ele deixaria de adicionar o fator Trump a esse desastre, né, e aceitar a oferta dos Bolsonaro de assumir a culpa pelo desastre econômico que ele próprio contratou? Por que ele não deixaria rolar para faturar essa dor, ainda mais com essa imprensa que anda por aí? Cara, se eles fossem gente do ramo, né, tanto os Bolsonaro quanto o Trump, né, saberiam de velho que eles só seriam inatacáveis nessa disputa aí com a nata da bandidagem que tomou o Brasil de assalto, se concentrassem todas as críticas e ataques a essa gente exclusivamente nos valores universais que a ditadura lulista está violando. Contra esses, gente, e só contra esses, nem o Lula, nem a imprensa dele podem levantar a voz. Todas as outras formas de ataque, e tanto mais quanto mais pessoais elas forem, levantam bolas para o rei da mentira chutar. E o Lula, que é do mal, mas é da política, não perde uma vaza dessa nem a pau, gente. Ele sabe arrancar dela dezenas de vezes mais do que o seu valor de face, esticando ela para lá e para cá e fazendo ela render juros e correção monetária. E é por isso, cara, que para o meu gosto, né, a primeira reação do Tarcísio só foi aloprada, aí como tem gente dizendo que foi, por acreditar na hipótese do STF agir para ajudar o Brasil. No resto, ele está certíssimo. Se a família Bolsonaro tivesse miolo na cabeça, punha o Jair ostensivamente desatando esse nó, coisa que ele pode fazer até pelo telefone.
porque conseguir ou não, né, se eles tornassem essa publicação, essa ação pública e notória, porque conseguindo ou não, né, se eles tornassem essa ação pública e notória, eles saíam disso com o Lula mais para baixo que cu de cobra, que era onde ele já estava antes dessa cagada começar, só por terem tentado. E aí, gente? Um lado chafurda na lama e grunhe. Soltos, eles viram feras, né? São onívoros, né? As presas crescem e eles passam a andar em bandos, passam a devastar plantações, atacam os outros animais. E o outro pasta, zurra e de vez em quando escoiceia. Será que essa é a única opção que existe, cara? A maior invenção americana, que foi a que permitiu todas as outras, é a da solução para a política dentro da política. A solução da política, pela política e para a política, né? Que é o atrelamento real, concreto e inescapável da política ao povo, gente. O governo do povo, pelo povo e para o povo permite conviver com os Trumps e até com esses juízes voando na estratosfera aí, que a ameaça da internet a uma hegemonia multicentenária espalhou pelo mundo afora, né? Sem que isso provoque danos irreparáveis à sociedade. Essa é a grande mágica dessa invenção genial que é a democracia 1.3, gente. De que até os americanos estão esquecidos. Ela põe os defeitos mais resilientes da espécie humana tomada indivíduo por indivíduo, né, a serviço da espécie humana tomada como conjunto. E aí, as invenções do demônio, como são a ganância, a vaidade e os outros correlatos, acabam ficando a serviço de Deus. Nem o presidente Trump, nem o presidente Lula e o Alexandre de Moraes, muito menos, né, tem direito ou legitimidade para dizer para o povo brasileiro o que ele pode ou não pode escolher. Nem a lei americana, nem a lei brasileira, nem a lei de Deus dão a eles esse direito, gente. O direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade e os seus desdobramentos obrigatórios que sustentam essa invenção brilhante chamada democracia, e não as picuinhas aí em torno dos lados de cada grão de pó, é o único tipo de discurso que nem o Lula consegue transformar em veneno. Então, jamais que passou da hora, gente, nessa crise sem fim, da gente voltar para os básicos.